Olá, meus queridos e minhas queridas, sou o Luiz Máximos, vamos a mais um vídeo. Fui convidado para um projeto que eu fiquei muito feliz por ter sido convidado. Depois eu vou falar qual, deixa eu terminar os meus textos do projeto. Aí eu vou falar do projeto e vou colocar um link para vocês apoiarem. Mas é uma coisa que, pô, fiquei muito feliz mesmo. Desculpa, estou com a garganta seca. Então vamos lá. O que eu vou falar hoje? Para esse projeto, eu tive que reler algumas histórias. Olha, saiu o trailer do Coringa. Será que eu faço um react? Boa! Saiu o trailer do Coringa, olha que legal. Então assim, eu vou falando do projeto aqui. E vou falar do trailer do Coringa. Peraí. Nossa, que foda. Please stop bothering my kid. Sorry. Eita, esculhamos. Arthur, I have some bad news for you. Sinistrão, hein, cara. This is the last Eu time. tô muito louco pra ver esse filme. You don't Tá listen bem to me. legal. Não sei quanto tempo tem. You just ask the same questions. Caralho, 2 minutos e 20 e pouco. How's your job? O foda é que, cara, tá. All I have are negative thoughts. Eita, pô. Tá parecendo um filme mesmo dos anos 70, anos 80. Eu assistia muito esses filmes, tá ligado? Check out this guy. When I Então, was a little eita, boy porra. and told people I was going to be a comedian, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now. You can say that again, pal. Eita, pô, tá parecendo um filme que vazou. Caralho, metrô sujo. It's so awful, isn't it? For my whole life, I didn't know if I even really existed. But I do. Cara, ele tá a cara do Tonhão, Didi. É que o Tonhão parecia o Didi. O Tonhão era um cara que trampava pro meu pai, que ele era meio cego, meio surdo e meio mudo. Is this a joke to you? Eita porra. Eita perra. Murray, one small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker? Da hora. Pô, parece um filme antigão, cara. Isso eu tô achando foda. Assim, eu só tô falando, que eu vou falar outra coisa, só tô comentando o filme porque eu tô vendo, eu não tô comentando o coisa, né? The clown. Ó, da hora. Pô, vai ser legal. Então, vamos lá. Voltando ao vídeo. Assim, comentando. Pô, eu achei foda que assim, eu cresci nos anos 80, eu sou de 77. Então nos anos 80 eu vi os filmes do Charles Bronson, eu vi Taxi Drive. Pô, era um filme que eu não podia ver. A linguagem dos anos 80 de cinema, principalmente cinema lá nos Estados Unidos, tá ligado? Era uma linguagem. Porque o mundo era muito violento nos anos 80, tava indo acontecer. Tipo, tava no meio da Guerra Fria. Então, vamos supor, tudo. A galera tinha muito medo. Vamos supor, Nova York era uma cidade muito violenta, que Taxi Driver reflete isso. Desejo de Matar do Charles Bronson reflete isso. Então, o que é legal desse trailer dele, não tem nada a ver com o Coringa dos quadrinhos. E assim, em Gotham tem os personagens do Batman, tem os personagens, né? Tipo, o pai do Bruce, o Thomas Wayne, tem a cidade de Gotham, tem o Arkham, tem um monte de coisa, deve aparecer outros personagens, falaram que vai ter o Gordon também, mas assim, é só inspirado nos personagens. Eu gosto dessa ideia da DC fazer filmes só inspirado nos personagens, tá ligado? Nos quadrinhos sempre sai as graphic novels que são às vezes inspirações dos personagens. Nos anos 90, quando tinha os Elseworlds, eram tipo coisas inspiradas no personagem, não era o Batman que você via. Vamos supor, o Batman Gotham by Gaslight é uma das minhas HQs preferidas. Mas ela assim, ela é levemente inspirada, usa só Gotham, usa o Thomas Wayne, a Martha Wayne, ele é o Bruce Wayne, tem o Comissário Gordon, mas, meu, tem a história em outra época, entendeu? Então, eu acho legal isso, deles fazerem esse selo mais adulto da DC, pra ter histórias diferentes, entendeu? Então, vamos supor, teve o Shazam, que era pra molecada, adolescente, não deu muita grana? Não deu muita grana, porque, tipo, não
tinha se tivesse um serão da Marvel lá, dava grana, mas não deu. Parece um filme da Marvel pra mim, entendeu? Eu gostei do filme porque eu gosto do personagem, porque eu fui ver o primeiro filme que eu assisti com o Antônio no cinema. Mas assim, é naquelas, entendeu? Mas esse filme é um filme para outro público, vai ser tipo para galera de 18 anos, entendeu? Então eu acho legal isso. Eu gostei muito do trailer, reflete muito que eram os filmes dos anos 80, era a temática das coisas dos anos 70 e 80. Então, se passar nessa época, tá legal. Vou ver como se fosse um filme que tem o Coringa, mas não é um filme do Batman, entendeu? Não é, vamos supor, o Esquadrão Suicida. É uma bosta, cara. Aquele Coringa é horrível, é ridículo, cara. É uma porcaria. Mas o filme não é pra mim, entendeu? Na época eu dava aula, meus alunos amaram o filme. Tipo, a gente vê os velhos falando, os velhos xingando o filme. Ah, porque o filme é uma bosta. Ah, porque foi um fracasso. Cara, a molecada gostou, gerou produto. As meninas adoram a Harley Quinn, os moleques. As meninas adoraram aquele relacionamento abusivo da Harley Quinn. É meio bizarro, mas gostaram. Os moleques gostaram daquele Coringa, a molecada nova. Tô falando tipo 13, 14 anos que viu na época aquele filme, entendeu? Eles gostaram do filme. O filme não foi pra mim. O filme fez quase 800 milhões e nem saiu na China. Então o filme deu grana, vendeu produto. Então a maior parte do. Porque assim, hoje em dia é comportamento de manada. Esse filme do Coringa todo mundo vai gostar. Todo mundo vai gostar. Você vai ver. Todo mundo vai amar. Vai ser violento, vai remeter aos filmes antigos, não vai ter nada a ver com o Coringa, porque o Coringa nunca teve uma origem. Ele na Pedra Mortal ele desmente, um monte de portal famoso site fala que é a origem definitiva, mas assim, entendeu? Tipo, mas vão gostar, porque vai ser eu vou falar que eu gostei porque eu sou um cara diferente, eu gosto dessa abordagem, eu estudei o cinema nos anos 70 e 80, então eu vou falar que é legal. Todo mundo vai gostar do filme, cara. O Joaquim Phoenix vai estar muito bem, todo mundo vai gostar. Vão até falar assim, nem parece filme da DC, é o que todo mundo fala, né? Nem parece filme da DC. É sempre assim, tá ligado? Essa briguinha de Marvel e DC é os velhos chato, cara, porque molecada, eles entram na briguinha comportamento de manada, entendeu? Um portal fala mal de uma coisa, eles vão lá e falam. Se todos os portais também falarem mal da Marvel, tirou o Homem-Aranha do universo da Marvel. Se todo mundo começar a falar mal, tipo, já começaram a falar mal da Sony, aí muda, a maior parte dos portais falam, não, o errado é a Marvel. E todo mundo começar a esculhambar, e a maior parte dos críticos falar negócio, todo mundo vai em comportamento de manada e vai. Galera, a gente tem que ter as nossas opiniões. Eu vou achar o filme legal, por quê? Uma que eu gosto do personagem, e outra que ele me remete a filmes que eu gostava, que eu gosto até hoje dos anos 70 e 80. Amo o Taxi Driver, todo ano eu revejo. Amo, tipo, o Desejo de Matar, o primeiro. Todo ano eu revejo mais umas 2 ou 3 vezes, porque eu amo o Desejo de Matar. Lembra minhas crises de bronquite nas madrugadas que eu ficava vendo filme para tentar esquecer que eu tava com falta de ar e conseguir dormir para ir para escola, entendeu? Eram momentos difíceis, mas os filmes me deram um alento naquela fase, entendeu? Então, assim, por isso que eu acho que o filme vai ser bem legal, entendeu? O Joaquim Phoenix, cara, é um ator muito foda. Eu gosto do cara desde o Gladiador, tá ligado? Eu acho o cara, tipo, sensacional. Ele escolhe papéis, assim, que dá pra ele se mostrar como um artista, tá ligado? Então, pô, as cenas estão legais, parece estar bem dirigido. O negócio é assistir, tá ligado? O negócio é ver. Mas voltando ao que eu tava falando, eu acho que eu só falei da parte do projeto. Então, eu fui convidado a participar do projeto do bar, depois eu falo pro link lá, tipo, o negócio da campanha, etc. E eu tive que reler histórias do Batman, de outras épocas. Então eu li uma história de 64. Eu não posso falar porque deixa eu terminar. Eu não posso falar qual a história foi. Mas assim, cara, foi maçante ler a história, foi cansativa a história. Tipo, ela foi uma história que eu li assim, caralho, quanto texto, cara, que história é. Mas eu gostei de reler assim para lembrar de como era aquela época. Eu não vivi aquela época, mas como eram os quadrinhos daquela época, como eram os personagens, como eram os desenhos, como surgiu aquele personagem que estava lá naquela época, entendeu? Depois eu li algumas coisas dos anos 2000 para fazer o projeto. Então eu reli e aí eu me remeteu a quando eu dava aula, meus alunos lá do 1º de Maio, que foi na época que eu dava aula no 1º de Maio. Aí eu tinha bastante aluno, a gente fazia excursão para ir na Banca Mickey. E na Banca Mickey eles compravam gibis, eu falava, esse é legal, esse não é, esse é legal, entendeu? São alunos que eu mantenho contato até hoje por rede social.
Então muitos eu vi que conseguiram o sonho, tipo, de, de ser o que eles queriam. O Vitor, um aluno meu, ele tinha o sonho de ser professor de história. Hoje tem um professor de história. Aí tem a Lívia, que é a irmã dele, tem o Fernando, teve o Antônio, que está na Austrália e ele é fisiculturista, tem o Pesolo, a Raquel. Então é legal que todos eles estão bem, entendeu? E, tipo, a revista me fez lembrar daquela época. E reler isso me fez pensar uma coisa, tipo, a geração de hoje é um pouco mais fácil. Eu falo isso como, não que eu tô falando como um velho chato, mas vamos supor, vou dar um exemplo. Eu tenho a coleção do Super Powers, lá dos anos 80 da Estrela. Então, meu pai e minha mãe me deram o Superman. Então, eu tive uma infância, assim, muito pequeno não, mas parte da minha infância e adolescência, meu pai teve muita grana, cara. Muita grana mesmo. Assim, eu ia em loja de roupa e tinha todas as roupas, pra você ter ideia. Saiu a coleção do M2000, eu tinha todos os M2000, que era o tênis mais famosão na época. Aí saiu o Raya System, eu tinha todas as cores do Raya System, tá ligado? Eu era bem, tipo, eu podia falar que eu era bem babaca, mas eu não fui tão babaca pelo meu pai e pela minha mãe. Entendeu? Então, assim, meu pai tinha bastante grana. Mas, assim, o que a gente tinha pra gente não era muita coisa como é hoje. Não era tão fácil como é hoje. Então, a coleção dos Super Pais. O ganhei do meu pai é o Superman. Aí, no meu aniversário, minha tia me deu o Batman, minha tia Silvia, e a amiga dela, a Sandra, me deu o Robin. Aí, no Natal, depois de 4 meses, meu pai me deu o Flash, o Coringa e o helicóptero do Batman. Tá ligado? Tá aqui. Então, tipo assim, pouca coisa. Mas assim, isso é uma coleção. Aí no Amigo Secreto do outro ano, meu amigo me deu o Cyborg. Aí, depois meu pai, tipo, ele dava esporadicamente alguns brinquedos pra mim, que não era em Natal e Ano Novo, em aniversário e Natal. Aí ele me deu, tipo, o Darkseid, me deu o Lex Luthor, aí ele me deu o Arqueiro, o Lanterna Verde. Aí, tipo, beleza, não tinha todos os bonecos, era difícil encontrar e tudo. E aí, durante um bom tempo, fiquei sem conseguir esses bonecos. Eu era adolescente, não era fácil de encontrar igual hoje. Aí depois teve Mercado Livre, eu fui comprando os outros. Aí o André, meu amigão de infância, meu irmão, ele me deu o Batmóvel, ele me deu o Pinguim. Aí o Mercado Livre fez eu encontrar o Charada, que é argentino, fez eu encontrar o Mr. Freeze. Então, assim, a facilidade da internet e das coisas me fizeram completar a coleção em 30 anos do que saiu no Brasil. Só tenho que ser no Brasil. Aí, às vezes, eu vou comprando, quando eu encontro um preço legal, eu vou comprando os importados que eu quero ter também. Então, eu quero ter o Caribac, quero ter o Parademônio, quero pegar todos esses. Mas, assim, demorou, não tinha tanta coisa. Hoje sai um desenho do Batman e Tartaruga Ninja. Batman e Tartaruga Ninja, tem tudo, cara. Tudo, você encontra, tipo, já essa coleção inteira pra você comprar. Batman o Cavaleiro das Trevas, Dark Knight Returns. Tipo, legal, tem os bonecos, você compra os bonecos, o gibi sai todo ano, várias edições diferentes, entendeu? E saiu o Batman Dark Knight, o filme, Dark Knight Rising, Batman Begins, você tem as coleções, entendeu? Não é igual antes, saiu um filme, imagina, Comando pra Matar, tinha boneco do Comando pra Matar na época que saiu? Não, você tinha que imaginar o seu boneco do Comando pra Matar. Legal, tinha Super Máquina? Tinha, porque era uma explosão, mas era só Super Máquina. Não tinha várias versões de Super Máquina, você não comprava a caixa de VHS da Super Máquina. Aí vamos supor, Batman Animator saiu alguns, do Brasil veio muito poucos, entendeu? Depois eu completei com o quê? Com a ajuda da internet, com a ajuda das coisas, aí sai a coleção grande que eu pego, entendeu? Tudo é um pouco mais fácil de você encontrar, de você pegar, de você consumir. Se você tem grana, é mais fácil de consumir. Sai milhares de coleção. Até revistas que ficavam muito tempo sem sair, você vai no Amazon, você compra o encadernado dessas revistas. Então, hoje em dia as coisas são. Eu falo isso que eles têm mais facilidade para conseguir as coisas. Eu quero um filme, eu vou no Netflix, vou no Amazon, aí vou no Now, eu pego o filme, quero ver uma série, eu compro o DVD, eu quero ver um livro, eu baixo o livro no meu iPad, entendeu? Tudo é um pouco mais fácil, entendeu? Mas essa é a geração deles. E aí, lendo essas histórias, vendo a história maçante, eu entendi que, tipo, não adianta ficar falando, pô, era legal, vamos supor, dar o Cavaleiro das Trevas pro meu Antônio ler, se o Antônio não viveu nos anos 80, não sabe o que é Guerra Fria. Quando ele aprender Guerra Fria, essas coisas, eu mostro o Cavaleiro das Trevas. Quando ele tem um discernimento de saber o que é um cara, um Batman autoritário, etc., eu mostro pra ele o que é o Cavaleiro das Trevas. No ano 1, quando ele viu alguns filmes policiais antigos comigo e eu explicar pra ele, eu dou um ano 1 pra ele ler. Eu fiz a coleção da Eagle Moss pra ele quando ele crescer, se ele gostar, mas ele já vem aqui, ele pergunta dos personagens, eu leio as historinhas do final, entendeu? Então, assim,
O que eu posso fazer como pai? Como pai, eu posso mostrar para ele como é, mas ele nunca vai entender, porque ele é de outra geração. Eu não vou entender, eu quero esse Batman de 64 que eu li. Mas eu vou, como história, como aprendizado, eu vou achar legal. As minhas revistas, as World Finance, tá tudo aqui. Eu não peguei ela, eu peguei uma encadernada, porque hoje é mais fácil, eu já tenho encadernado de um monte de coisa do World Finance que eu posso ler. Eu não preciso pegar as revistas e estragar as revistas, entendeu? Aí eu tive que ler uma outra fase que tá nos organizadores lá embaixo. Aí, tipo assim, eu não preciso ir lá no organizador e pegar, eu posso pegar o encadernado que eu tenho, entendeu? Então as coisas estão um pouco mais na mão. Mas eu ter lido essas histórias antigas me fez entender que não adianta eu ficar falando, pô, mas eles não, eles falam que tem muito texto, que para eles podem achar que o Reino da Manhã tem muito texto. Um amigo meu, eu emprestei o Reino da Manhã, que ele é de outra geração, ele é 10 anos mais novo que eu. Ele achou que tem muito texto no Reino da Manhã. Eu acho que não tem tanto, entendeu? Mas eu acho que a história que eu li de 64 da World Finance é maçante, tem muito texto, é muito antigo, explica demais, entendeu? Então me fez entender a geração. Hoje é mais fácil as coisas. Hoje está tudo na ponta do dedo. Tá no celular você compra o livro que você quer, se você tem grana, entendeu? Até se o cara não tem grana para pegar um gibi, ele pega scan de outra maneira, ou ele lê de um amigo, porque hoje sai muita coisa, hoje é muito mais fácil a informação, é muito mais fácil as coisas. A Panini reeditou um monte de coisa. Preacher, cara, quando eu tentava ler Preacher, não tinha. Só depois que a Panini pegou, eu pude ler inteira. Eu li ela inteira em scan, cara, lá no Rapadura Açucarada. Entendeu? Então, mas eu entendo a galera de hoje, eu entendo a geração de hoje. Um outro exemplo. Batman dos anos 40, o seriado dos anos 40, eu soube numa revista que tinha na loja do meu pai, que tinha uma distribuidora do lado do Carandiru, que tinha uma versão, acho que não sei se era argentina ou uruguaia. Eu tenho a versão aqui, mas eu tenho que ver porque, meu, eu comprei e vi lá na época e nunca mais. Eu nem sei qual versão que é, eu sei que é espanhol. E aí só tinha lá numa distribuidora. Eu fui lá, o que aconteceu? Peguei o trolling, juntei dinheiro, peguei o trolling, peguei o metrô, fui lá do lado do Carandiru, morri de medo, eu era adolescente. Você viu o Carandiru, aquilo lá não socializava ninguém, era uma galera tudo na janela, com os braços pra fora, morrendo de calor, xingando todo mundo na rua, ô seu filho da puta, moleque do caralho. Lá um monte de coisa horrível para os moleques que passavam. Policial lá na frente morrendo de medo daquela porra explodir, que era uma panela de pressão. O policial tava com a 12 assim, olhando pra rua, ele não olhava nem pra trás, os caras xingando ele também em cima do muro. Então, assim, era uma cena horrível pra mim ver. E tudo isso pra me comprar uma coisa que hoje eu vou lá no YouTube tá inteiro. Hoje eu já tenho os DVD, eu comprei com um clique, tá ligado? Então, assim, é um pouco mais fácil, mas me fez entender a geração. Por quê? Eu entendi as coisas quando eu era adolescente de uma maneira diferente que meu pai entendeu quando eu era adolescente. E eu ser pai também vejo também como meu pai e minha mãe tinham que lidar com as minhas chatices na adolescência. Na infância não, porque a gente tá aprendendo, mas na adolescência tem muito hormônio e a gente é chato mesmo, tá ligado? Então, me fez só ver isso, tá ligado? Tipo assim, que hoje em dia a gente é muito bombardeado por informação e às vezes o que a gente acha é pela informação. E às vezes o que a gente acha das pessoas é porque, assim, o que a gente acha dos mais novos, eles estão aprendendo ainda. E eles têm que ver como foi a outra geração, a outra faixa etária dele, e a minha faixa etária tem que entender também a outra faixa etária, tem que respeitar a outra faixa etária. A gente tem que respeitar, não ser arrogante, porque eu tenho que aprender com um adolescente ou com meu filho que é criança, assim como eu aprendia com os meus alunos que eu falei no começo do vídeo, no meio do vídeo, entendeu? E eles têm que aprender comigo também, porque eu tenho uma vivência diferente da deles, entendeu? Meu pai me disse uma coisa muito legal que eu guardo para mim até hoje. Quando eu era adolescente, ele falou: cara, você é bonito, você é jovem, aproveita e só, assim, não seja mal educado, faça a sua parte, entendeu? Só isso, cara. Tipo, respeite as pessoas. É só isso. Aprenda a ouvir que você aprende e aprende a falar na hora que você tem que falar. É só isso, entendeu? Então, tipo assim, foi muito bom pra minha autoestima meu pai me falar isso. Eu vejo nas fotos, meu, realmente, eu era muito bonito, tá ligado? Eu ainda sou um cara simpático, mas, tipo, era todo atleta, eu era playboyzinho, então eu era bem bonitinho. Então, é bom pra autoestima. Mas até que não é esteticamente tão bonito, é bonito, é juventude, todo mundo tem a sua beleza. Tudo é belo se você saber que aquilo é belo, entendeu? E se você ir atrás do que você quer, entendeu? E esquece os outros e vai atrás do que você quer. Esquece o que falam
o que falarem pra você que você não vai conseguir, que você não vai fazer, entendeu? Porque na adolescência, a geração mais nova tem muita insegurança. Meu, a gente só tem que aprender a lidar com insegurança, entendeu? É uma viagem de pensamento aqui, porque sempre é uma viagem de pensamento. Mas o vídeo começou pra falar do. E assim, apareceu o trailer do Coringa aqui, eu comecei a falar. Foi tipo. Foi meio assim, tipo, não era pra falar, era pra falar do projeto do quadrinho, mas acabou ficando do 20 tantos minutos. Então, assim, o quadrinho me fez ver que é só uma geração diferente. Não adianta eu dar um Cavaleiro das Trevas pra pessoa ver, uma pessoa mais nova ler, que ela tem que entender o que estava acontecendo com o ser que estava acontecendo. E eu não tenho que ser arrogante de achar que eu sei mais que alguém, que eu sempre posso aprender mais com aquela pessoa. E quando você é jovem, uma coisa que a gente tem que aprender, porque eu já fui jovem, é aprender a ouvir e para aprender. Ouvir as pessoas para aprender. Respeitar as pessoas para você aprender. Entendeu? Hoje tem gente que não gosta de fazer estágio porque acha que sabe tudo. Claro, quando a gente é adolescente, é o momento da vida que a gente sabe tudo. A gente ganha esse prêmio. Você sabe tudo. Você sabe, tem todas as respostas, mas não é. Entendeu? Então, tem que fazer um estágiozinho, tem que aprender, entendeu? Eu fiz estágio de quadrinhos no Impacto. Meu, foi maravilhoso. Eu fiquei um ano com os caras lá, aprendi um monte de coisa, entendeu? Você tem que fazer. Você não sabe, você não sai. Tá certo, eu era adolescente, eu já sabia tudo. Mas sempre é bom aprender uma coisa diferente, entendeu? Então é isso. Então esse projeto me fez ver o que é. Me fez entender mais da nova geração, que tem as coisas mais fáceis, mas eles não têm culpa das coisas serem mais fáceis. Eles têm culpa de não querer aprender com a facilidade que eles têm. Aí eles têm culpa. Você tem uma ferramenta que você pode ver tudo. É igual eu falei tipo, do Esquadrão Suicida. Todo mundo fica. Eu odeio o filme, eu acho uma porcaria. Mas todo mundo fica falando que o filme é um fracasso, foi um grande fracasso. Eles queriam mais grana? Queria. Não saiu na China? Não saiu. Se saísse na China tinha mais 100 milhões, 100 e tantos milhões. Podia fazer um bi quase. Entendeu? Então, mas os meios, os portais ficam falando que é um fracasso. E erraram. Se erraram tanto porque vão fazer o 2 aí, chamaram o James Gunn pra fazer. É um Frankenstein, é uma bosta, mais pro público que ele foi feito, deu certo. Entendeu? Então é isso. Tem que também aproveitar a ferramenta que tem, a facilidade que tem e usar a facilidade que tem. Então é isso. Beleza, meus queridos, meus queridos? Gostei muito do trailer. Estou empolgado para ver o filme. Eu gosto do Joaquim Phoenix, ele é bom. E é isso aí. Beleza? Beijos e abraços. Até a próxima.